Olá, minha saudação palotina, você que nos acompanha hoje na TV Imaculada, nosso programa Diálogo Aberto, programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria e a Universidade Unila Salle. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a nossa convidada, a irmã Silvia Cristina Maia. Ela é religiosa da Copiosa Redenção. Também ela fez os seus estudos de teologia no Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae. Também a irmã Silvia cursou psicologia na FAI, em Curitiba, e é mestre em psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. A irmã Silvia também trabalha no campo de formação na vida religiosa, em assessorias, palestras. Também atua como psicóloga, né, em atendimentos clínicos, e também, atualmente, o trabalho dela é no Centro de Revitalização Âncora, em Pinhais, no Paraná, onde ela trabalha em formações com os religiosos e também no acompanhamento psicoespiritual. A irmã Silvia também escreveu livros e também capítulos de livros. Então nós vamos também conhecer um pouco da irmã Silvia e também do trabalho que ela faz no Centro de Revitalização Âncora. Irmã Silvia, bem-vinda ao nosso programa Diálogo Aberto. Olá, Padre Alisson, meu grande amigo, né? Além de tudo isso que eu faço e fui adquirindo na minha vida, tem essa grande amizade com o Padre Alisson. É uma alegria estar aqui hoje com você, falando sobre um tema tão importante quanto o Centro Âncora, que vamos falar, psicoespiritualidade. É uma alegria estar aqui, entrar no coração, na casa do telespectador, de todos aqueles que estão nos ouvindo. Um grande abraço para todos vocês e espero que o nosso diálogo seja fecundo e frutuoso. Obrigado, irmã Silvia. E como eu falava, a irmã Silvia escreveu livros e tivemos uma boa convivência também em Roma, onde estudamos juntos no Instituto de Psicologia. E a irmã Silvia, então, ela tem um capítulo deste livro, já vou apresentar para que vocês também possam depois conhecer. O capítulo se intitula Suicídio entre Padres e Religiosos, acolhendo a própria escuridão, que está neste livro aqui, Formação Desafios Morais 3, que foi organizado pelo José Antônio Trasferetti, Maria Inês de Castro Milen e Ronaldo Zacarias. E também a irmã Silvia escreveu um outro capítulo neste livro, né, que é intitulado A Reconstrução no Âmbito Social, Familiar e Comunitário, e está no livro O Burnout, né, que foi organizado pelo Miguel de Sales e o Fábio de Freitas Guimarães. E, com alegria, né, este livro foi escrito pela irmã Silvia juntamente comigo, então foi uma parceria também, a Árvore das Reflexões, que são textos psicoespirituais. Então, com todas essas obras, também esses escritos e a experiência da irmã Silvia, ela vai poder também hoje nos falar da experiência do Centro Âncora. Então, irmã Silvia, começamos assim querendo saber o que é o Centro Âncora, né? Qual que é os valores, a missão do Centro Âncora. O Centro Âncora é uma casa de acolhimento, principalmente acolhimento da vida religiosa e sacerdotal. Às vezes nós idealizamos o sacerdote, o religioso, a religiosa, o seminarista como super-homens e super-mulheres. E não é bem assim. O religioso, o sacerdote, o seminarista, formandos, os que estão aspirando à vida religiosa e sacerdotal são seres humanos. Tem a sua humanidade, tem os seus sofrimentos. E essa casa acolhe esses que estão passando por uma dor psíquica, o que nós chamamos de dor psíquica. Tanto uma dor psíquica mais grave, quanto estados depressivos, o burnout e outras, né? Quanto momentos que você passa na vida de desgaste, cansaço,
Então, é um centro, se chama Centro de Revitalização Âncora. É um centro que revitaliza a vida em todas as suas dimensões. Então, um dos grandes valores do Centro Âncora é olhar para esse religioso, para esse sacerdote, em todas as suas dimensões, biológica, psicológica, emocional, espiritual, em todas as dimensões. Então, aqui no centro, o religioso vai fazer um processo. Dentro desse processo, ele vai olhar para o seu físico, ele vai ter um acompanhamento físico, nutricional, ele vai ter um acompanhamento psicológico, assim como um acompanhamento psiquiátrico. E a gente pode pensar, né? Nossa, psiquiátrico. Tem, às vezes, um tabu em torno do acompanhamento psiquiátrico. Ah, é só para gente louca. Não. O cérebro é igual a qualquer outro órgão do nosso organismo, né? Se o coração não anda bem, a gente vai no cardiologista. Se eu sinto mal no estômago, eu procuro um gastro. Então, se eu me sinto desgastada fisicamente e emocionalmente, alguma coisa ali no nosso sistema cerebral pode estar desgastado e eu tenho um médico que cuida do nosso cérebro, é o médico psiquiatra. Então, também nós temos a psiquiatria aqui, assim como a espiritualidade, que é uma das grandes áreas do Centro Âncora, onde eu atuo. Nós percebemos na tua fala, irmã Silvia, que o Centro Âncora, ele busca olhar o religioso na sua integralidade, né? E a sua importância para a vida religiosa, especialmente, deve ter assim uma grande busca também, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de te perguntar assim sobre o nascimento do Centro Âncora. O que levou a criar este centro voltado a essa revitalização dos religiosos? Então, o Centro Âncora, ele foi criado há 13 anos atrás, mais ou menos, e ele foi muito interessante a criação. Ele foi fundado por uma irmã a Denise da Aparecida Sommer, uma irmã da nossa congregação, que depois de 12 anos de governo, foi nossa amada geral, ela iniciou um curso de psicologia e, e morava junto com ela uma irmã que se doou demais dentro da congregação. E essa irmã Sirlene, ela foi nossa formadora por um tempo. Ela teve uma crise do que a gente chama de depressão maior. Dentro dessa crise de depressão maior, ela também teve tentativas de suicídio. Então, a congregação precisou, claro, dar tudo aquilo que fosse possível para que ela saísse dessa crise, e ela teve que ir para um hospital psiquiátrico justamente por causa da crise, né? E foi muito violento, porque a pessoa, quando está na crise, então, ela tem várias manifestações fortes, né? Por estar na crise, mas depois de medicada, ela volta a uma estabilidade. Mas mesmo assim, ela tem que permanecer no hospital psiquiátrico durante uns 20, 30 dias, mais ou menos, não é liberada. E a irmã estava lá e num ambiente onde não pode entrar nada de conotação religiosa, e estava lá no meio de tantas outras pessoas com outros problemas, com outras dores psíquicas, o quanto aquele ambiente era difícil para nós quando visitávamos, era difícil para ela estar ali. Então, depois dessa realidade, a Denise pensou, por que não
prevenir, né? Não, evitar. A gente não pode eliminar a possibilidade, mas prevenir para que o religioso não chegue a isso, ou encontrar um lugar onde o religioso possa não trabalhar só a parte psíquica, mas também todas as suas dimensões e viver a sua espiritualidade. E ali ela deu início, junto com uma equipe de profissionais, ao Centro Âncora, que começou aqui em Pinhais, no Paraná. Esqueci de falar para vocês, eu estou em Pinhais, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Começou dentro de uma das nossas casas. E depois nós adquirimos um lugar onde, esse lugar que eu estou hoje, é um lugar onde funciona, então, tem todas as instalações do Centro Âncora. Foi a partir dessa experiência de dor que nós vivenciamos junto com a nossa irmã. Hoje a irmã Sirlene, ela é falecida, né? Ela teve um infarto fulminante, mas ela já estava bem, era um período onde ela já estava muito bem. E ela é a grande motivação desse centro que tem feito tanto bem à vida consagrada e religiosa, cuidando de quem cuida, porque o sacerdote, o religioso cuida, ele nasceu, a vocação dele nasceu para cuidar do outro, né? Então, o seu pároco, aí na sua cidade, na sua paróquia, ele cuida de todo mundo, mas quem cuida dele? O Centro Âncora nasceu para cuidar de quem cuida. Irmã Silvia nos falava que existe uma equipe, né, irmã Silvia, aí. Então, nós gostaríamos de saber quem são esses profissionais e quantos são esses profissionais que colaboram nessa revitalização dos religiosos aí no Centro Âncora. Hoje nós temos uma equipe de 2 psiquiatras, o doutor Maurício, a doutora Maíra. Nós temos 3 psicólogos, 4 com um que vem só para dar as formações, uma equipe de 4 psicólogos, mas nós que também somos psicólogos, né? Eu sou psicóloga, a irmã Denise é psicóloga, que o meu trabalho aqui é na psicoespiritualidade, mas também tenho essa formação. Nós temos uma nutricionista, 2 educadoras físicas, uma que faz mais a educação física, a outra é a professora de pilates e também fisioterapeuta. A Anne, nós temos 2 enfermeiros que estão aqui, são nossos plantonistas, então durante a noite sempre tem essas pessoas que podem auxiliar se algum religioso necessita de alguma coisa. E nós temos uma equipe de diretores espirituais também aqui no Centro Âncora. Eu, mais um sacerdote, que inclusive hoje está aí, e um monge terapista. Muito interessante a presença, Padre Teodoro. Ele fez o processo, o Padre Cleiton também fez o processo, que nos ajuda aqui na direção espiritual, e depois retornaram para prestar essa ajuda na espiritualidade do Centro Âncora. Então, é uma equipe que trabalha há muitos anos com a vida religiosa e sacerdotal, uma equipe muito boa, muito competente a nível profissional e de conhecimento. As expressões de todas essas dores psíquicas têm um específico dentro da vida religiosa e sacerdotal. É muito importante que o profissional conheça. E nós temos, graças a Deus, essa equipe que conhece muito bem e que presta esse serviço tão bonito à nossa igreja, a nós, quanto religiosos. É uma equipe grande e multidisciplinar, né? Muito bem, irmã Silvia, nós estamos indo para um rápido intervalo. Não saia daí, logo nós voltamos com o nosso programa Diálogo Aberto.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto. Hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Silvia Cristina Maia, que é religiosa da Copiosa Redenção. Ela também é teóloga, graduada em psicologia, é mestre em psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma, atua no Centro de Revitalização Âncora, em Pinhais, no Paraná, e também ajuda na formação religiosa, sacerdotal, com assessorias e acompanhamentos psicológicos e psicoespiritual. Irmã Silvia, nós estávamos falando então antes de como surgiu o Centro Âncora, da importância do Centro Âncora para a revitalização da vida religiosa, e também nós falamos dessa grande equipe multidisciplinar que colabora para este trabalho. E agora nós gostaríamos de saber como que funciona esse processo, porque você falava de que existe um processo, né? Então, como que se dá esse processo quando o religioso chega aí no centro de revitalização? O processo se dá, uma das partes constitutivas desse processo é a presença dos superiores, a presença da congregação. Então, o processo do Centro Âncora não é um processo onde a congregação, a diocese, pode terceirizar o seu vínculo com esse religioso, com esse sacerdote que pertence a esta congregação, a determinada congregação, a determinada diocese. Então, esses superiores são convidados a participarem desse processo, então eles vêm acompanhados pelos seus responsáveis. Esse processo é iniciado com uma triagem, onde nós compreendemos um pouco do que traz esse religioso e sacerdote até aqui. Essa triagem é feita normalmente por dois profissionais, um psiquiatra e um psicólogo. O processo ele dura de 30 a 90 dias. A cada 15 dias, a equipe de profissionais do Âncora tem uma reunião onde fala sobre esses processos, como estão acontecendo os processos. Nessas reuniões e também numa conversa com a pessoa que está no processo, é decidido se ele precisa de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. A cada 15 dias, isso é revisto, isso é conversado com os superiores, então, para determinar quanto tempo o religioso precisa ficar aqui. Isso também, o tempo de processo é muito coerente com o que o religioso precisa, como está se desenvolvendo a sua cura, e por cura nós entendemos processo de transformação. Como esse processo de transformação está sendo colocado em ato na vida do religioso. Então, a cada 15 dias é revisitado por esses profissionais esse processo, um acompanhamento bem intenso de todos os sintomas, mas principalmente desse grande processo de transformação que ocorre dentro, no interior de cada religioso e sacerdote que está aqui sendo cuidado. Nós podemos ver que essas informações são muito importantes e percebemos que é um trabalho sério, um trabalho bem pensado, bem organizado metodologicamente, para poder colaborar, né, ajudar os religiosos que ali estão. Irmã Silvia, você falava antes que atua aí no Âncora, claro, em várias funções, mas especificamente no atendimento psicoespiritual. Você poderia falar para nós um pouquinho da distinção entre o atendimento psicoespiritual e atendimento psicológico, como que funciona esse atendimento psicoespiritual? Isso mesmo, Padre Alisson. Atua aqui no Centro Âncora com a psicoespiritualidade. A psicoespiritualidade é tão conhecida por nós, né, Padre? O nosso livro, A Árvore das Reflexões, são textos psicoespirituais. Mas o que é a psicoespiritualidade?
Eu gosto muito de trazer como símbolo da psicoespiritualidade, esses dias dando formação aqui no Âncora, que o Âncora, às partes da manhã, das 9 até 10h30, é dedicada à formação. Uma formação espiritual e formações humanas, né? Na área humana da psicologia. E gosto de trazer para explicar a passagem da Samaritana, que Jesus chega, senta naquele poço, coisas tão humanas, né? E pede me dá um pouco de água, pede de beber. E ele vai conversando com aquela mulher, coisas sobre a sua vida, coisas tão naturais, do biológico ao emocional, e ele entra naquilo que é a nossa relação com Deus, né? Os verdadeiros adoradores, a parte culminante dessa passagem. Então, a psicoespiritualidade é isso, é uma espiritualidade de baixo, uma espiritualidade a partir daquilo que acontece em mim, no meu corpo, na minha vida. A psicoespiritualidade é compreender que Deus age em nós, nesse corpo, nessas emoções, nessa psique que está toda hora trabalhando. É aqui que Deus age. Então, a psicoespiritualidade, ela leva em consideração as nossas questões humanas, as questões humanas da vida, nossos sentimentos, nossas tristezas, nossos fracassos, nossas alegrias, nossas vitórias, nossos afetos. A psicoespiritualidade, ela integra psicologia e espiritualidade. Interessante esse assunto, né, irmã Silvia, porque também em outras ocasiões nós tivemos assim conversas relacionadas a isso, e como é importante para o religioso, estando em um lugar onde se fortifica a sua espiritualidade, a partir também de um olhar integrador com a psicologia, né? Aqui olhando os livros que você tem, capítulos escritos, os seus capítulos, a tua escrita, ela fala da prevenção, né? Ela trabalha bastante esse processo da prevenção. E eu gostaria de saber um pouco em relação às práticas, né, ou rotinas que podem ajudar na revitalização do consagrado, da consagrada, né? Como que isso pode dar luzes assim para quem nos assiste, quem está acompanhando o nosso programa? É muito importante que nós tenhamos em mente o equilíbrio e a sobriedade na vida consagrada. É muito comum que o consagrado, o religioso, o sacerdote, assim como não vejo muita diferença na vida dos leigos, essa falta de equilíbrio e sobriedade. Eu me oferto, eu trabalho e trabalho tanto de modo desenfreado e dou, em alguns momentos, um final de semana, um dia, muito descanso. Então, é muito trabalho e muito descanso, sem equilíbrio, sem paradas durante o dia, sem talvez aqueles 10 minutos. Nós entendemos que a vida é uma correria, mas às vezes são 10 minutos, 1 hora que você tire a uma reflexão pessoal, não negligenciar a vida de oração, a vida de relação com Deus, uma relação com Deus que toca a vida, uma relação com Deus a partir de mim, até a partir daquilo que eu estou sentindo, conversar com esse Deus que é pessoa. Essas paradas tão importantes ao religioso, os limites que ele precisa dar, até porque a nossa vocação, ela nos leva a ofertar a vida, pede isso. Quando a gente pensa em vida consagrada, o que a gente diz? Alguém que deu toda a vida a Deus.
E com isso nós não temos limites, nós vamos nos dando sem paradas, as pausas que são tão sagradas na vida, né? Deus criou o mundo e depois Deus parou, né? Parou e contemplou. Ele criava e contemplava aquilo que criava. Então, para o consagrado e para o religioso, para o sacerdote, é muito importante esse parar e olhar aquilo que está fazendo, contemplar aquilo que faz. Às vezes nós entramos num ativismo e perdemos a capacidade de contemplação daquilo que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Só estamos correndo. Então, ter esse tempo de parada, pensar, o religioso deve lembrar que ele tem um corpo que tem que ser cuidado, que ele deve cuidar com a alimentação. Quando o pároco da sua cidade, quando da sua paróquia, quando o religioso que você conhece diz assim, eu posso ir, mas não posso comer tal coisa, não é um capricho. Todos nós somos muito convidados a participar de jantares e almoços, esse carinho do povo que a gente recebe, mas imagina se o religioso não cuidar, se o sacerdote não cuidar dessa alimentação, tudo isso pode prejudicar a vida dele lá na frente. Um outro ponto, Padre Alisson, muito importante que nós não podemos deixar de falar a psiquiatria não pode ser mais um tabu no nosso autocuidado. Se nós estamos sentindo algum desgaste emocional, perda de memória, né? Necessidade de ficar isolados, essas dores psíquicas, emocionais, não ter medo de buscar um médico, psiquiatra, não ter esse tabu de busca de um psicólogo, alguém com quem você possa falar. A fala também é algo muito importante. Ter alguém para falar, um profissional da psicologia para falar, mas também um amigo, né, Padre Alisson? O quanto que é importante a amizade no manter uma vida saudável e equilibrada na vida consagrada e sacerdotal. Então, são tantos pontos que nos ajudam a prevenir o desgaste, a prevenir tantas coisas, ao menos dar a esse corpo e essa psique a possibilidade de uma vida plena, de uma vida saudável e longa no exercício dessa vocação. É importante que você acentua isso, né, irmã Silvia, a prevenção, né, com um acompanhamento espiritual, né, também com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, também as amizades bem construídas na vida religiosa, tudo leva a essa prevenção, né? E aí vamos quebrando também os tabus de ter essa vergonha, esse medo de procurar ajuda. Se nós procuramos ajuda a tempo, né, irmã Silvia, nós conseguimos reverter tantos quadros que podem depois prejudicar e causar um maior sofrimento ainda, né? O nosso assunto é muito amplo, né, irmã Silvia? Poderíamos ficar aqui por um bom tempo, mas o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Espero que você aí da sua casa tenha podido ter uma ideia também daquilo que é o Centro Âncora, né? O trabalho que ele faz, é um ponto de referência também para os religiosos. Nós agradecemos, irmã Silvia, a sua presença, a sua colaboração, o seu tempo para falar sobre esse tema importante que é a prevenção e também a psicoeducação dos sentidos, né, para que nós possamos também, como pessoas, viver melhor a nossa vida. Agradeço a você aí de casa que nos acompanhou e já convido para
a próxima semana, né? Nós sabemos que todas as quintas nós temos esse nosso programa, Diálogo Aberto, aqui na TV Imaculada. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua caminhada, o seu trabalho, a sua vocação, por intercessão de São Vicente Pallotti. E até a próxima semana.